Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontra. Assim nos ensina o Senhor. Aquele que segue o seu espírito não permite ser manipulado. Assim também está sempre, ao invés de ser influenciado segundo aqueles que seguem na hipocrisia, por ainda que detêm a verdade, não são praticantes e iludem-se a si mesmos. Não somos iludidos, somos antes confirmados a nossa vocação e eleição de uma consciência que nos acusa como cumpridores e não como faltosos, daqueles que, quando submetidos à prova, a fim o único objetivo é de ser aprovado, pois o espírito é de ousadia, de intrepidez, de poder e de equilíbrio, e não daqueles que desfalecem de fazer o bem. Somos daqueles que perseveram dia após dia na condução do seu espírito, espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que seguem dia após dia constantes, firmes, segundo aquele que nos sustém, seguindo aquele que nos mantém rumo ao alvo e objetivo, sempre alcançar as mansões celestiais, sempre de estar produzindo as boas obras, a fim de não desfalecer na fé, porque é através do exercício constante daquilo que Ele está a nos ensinar que a fé é aperfeiçoada. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim se sucederá, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Por isso perseveramos não por si, mas perseveramos segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém firmes e constantes pela vontade do Senhor, onde os seus planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que seguem na constância. Sejais firmes, sejais constantes. Anunciai a verdade segundo um espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, na eloquência, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina. É isso que coloca a palavra em vossa boca, não andeis com solicitude daquilo que haveis de falar. Assim não andeis também com solicitude segundo os pagãos vivem, segundo o que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Não andeis com solicitude, investis no alimento aonde não perece, aonde Jesus ele sempre nos ensina que ali ele alimentava o povo pelo alimento que entra nos ouvidos. É certo que ele não despedia a multidão com fome, mas em primeiro lugar buscai o alimento que entra pelo ouvido e não perece, que vos garante, quando se atenta a este alimento, a vida eterna, a vida com abundância. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que tem havia sido feito. Por isso permaneceis dia após dia, segundo aquele que nos sustém, segundo aquele que nos mantém, aquele que é fiel e verdadeiro, para a fim de alcançar a consolação nas regiões celestiais. Porque ele é aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai, aquele que nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade. Por isso, quando se conhece essa verdade, não permite jamais com que ela seja roubada de nós, ainda que venham aqueles que são manipuladores, aqueles que são ladrão da verdade. Nós não permitimos, porque guardamos o nosso tesouro aonde está o nosso coração, e ninguém rouba a nossa fé,
uma vez que prezamos pelo tesouro e a verdade, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, assim como em palavras e atitudes, calais a ignorância dos insensatos e assim permaneceis em mais um dia.